Vamos ler a palavra? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, João 15, versículo de número 26. João 15, versículo de número 26. Quero convidar você para que juntos possamos fazer a leitura dos versículos de número 26 e 27. E vamos fazer isso em uma só voz, concentrando o nosso coração, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Se você puder, vamos ficar todos em pé. João 15, versículos 26 e 27. Vamos juntos? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos ler o versículo 27 mais uma vez? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor, nesse tempo agora reservado para ouvirmos a Tua palavra preciosa, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos todos aqui, do menor ao maior, instruídos pela Tua palavra e pela Tua verdade. Fala ao nosso coração, nos dê direção, nos dê iluminação da Tua palavra. Nós te rogamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se. Irmãos, a passagem de João 15 que agora nós temos diante de nós, ela faz parte de um discurso precioso que Jesus faz na véspera da sua morte. Jesus está na antessala do seu martírio. Jesus está a poucos passos de enfrentar o duro golpe da cruz. Jesus está a talvez a poucas horas de enfrentar o momento mais agônico, mais doloroso, mais difícil na sua trajetória como servo do Senhor. A cruz é para Cristo e foi para Cristo como um cálice da ira de Deus que ele teve que beber a difícil missão de carregar sobre si todos os nossos pecados e nos trazer vida. Jesus então profere essas palavras como um discurso de alguém que está para enfrentar a morte. São suas últimas palavras, e alguém já disse que as últimas palavras de um homem são sempre palavras muito preciosas. As últimas palavras de alguém que está prestes a enfrentar o próprio martírio são palavras profundas, sinceras e significativas. Essas são as palavras de Jesus. Um discurso que começa do capítulo 13 e vai até o capítulo de número 17. Mas o mais interessante de tudo o que acontece aqui, nesses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, é que nós encontramos, de certa forma, o Senhor Jesus indo da glória para o martírio. Ele indo da exaltação para a humilhação. Ele, de alguma forma, caminhando entre os gritos de alegria, de júbilo, de louvor ao nome dele, para depois experimentar a traição, a rejeição e a negação. Se você olhar comigo, e eu quero te convidar a fazer isso, se você voltar algumas páginas para o capítulo de número 12, você vai se lembrar quando Jesus chega em Betânia, e lá em Betânia, o versículo de número 3 diz que Maria, uma mulher que tinha como irmã Marta e Lázaro, que amava Jesus, nós encontramos ela então derramar um precioso bálsamo de nardo puro e ungir os pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Jesus ali é exaltado, ele é tido em glória, ele é tido como alguém digno de todo louvor, de toda exaltação, até mesmo da mais extravagante demonstração de carinho, como derramar um nardo precioso aos seus pés e enxugar os seus pés com seus próprios cabelos. Nós deixamos Jesus aqui, perfumado com a bondade, com a graciosidade de Maria, para que ele então pudesse ser aclamado na entrada em Jerusalém,
Se você olhar na sua Bíblia, capítulo de número 12, versículo de número 13, nos conta que aqueles que estavam em Jerusalém tomam os ramos de palmeira e saem correndo ao encontro de Jesus, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Jesus é recebido em Jerusalém como um rei, como alguém digno de todo louvor, de ser exaltado. Ainda no capítulo de número 12, versículo 21, o texto nos diz que não apenas judeus iam atrás de Jesus, mas que estrangeiros, que gregos também procuravam aos discípulos, se dirigiram a Filipe, um dos discípulos, dizendo: nós queremos ver Jesus. Jesus era exaltado, querido, ansiado. As pessoas queriam conhecê-lo, vê-lo, tocá-lo. Então o versículo de número 28 do capítulo 12 diz que Jesus é glorificado diante dos homens pelo próprio Pai. O texto diz, a voz de Deus dizendo, a voz do Pai dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ungido em Betânia, recebido em glória em Jerusalém, procurado pelos gentios, glorificado pelo próprio Pai, Jesus glorioso, Jesus em poder, Jesus exaltado. Mas nesse mesmo momento, nessa mesma cena, nesse mesmo dia, nessa mesma experiência, Jesus sai de uma glória tão poderosa, tão inefável, tão cheia de brilho, para um sofrimento e para a humilhação dolorosa, assumindo o seu caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho do sofrimento. Se você olhar na sua Bíblia, nós encontramos no versículo de número 37, ainda do capítulo 12, que Jesus, embora tenham feito tantos sinais na presença de todos aqueles que estavam lá, na presença do seu próprio povo, na presença dos judeus, o versículo de número 37 diz que não creram em Jesus. Jesus faz algo maravilhoso, ele faz sinais e maravilhas, mas ainda assim o seu próprio povo não crê. O seu próprio povo não crê na sua palavra, não crê no seu ministério. Então nós entramos no capítulo de número 13. Jesus agora, diz a Escritura, deita água numa bacia, passa a lavar os pés dos seus discípulos, a enxugar-lhe com uma toalha. Jesus se humilha diante dos seus próprios discípulos, como quem já mostrava um caminho de sofrimento, de obediência, de serviço, como se já estivesse ensinando aos seus discípulos que o maior no reino dos céus é aquele que serve e não aquele que é servido. Aquele que foi recebido em glória em Jerusalém, agora está abaixado, com a toalha amarrada na cintura, lavando os pés dos seus discípulos como um servo, ensinando-nos uma lição de humildade. O texto continua e ainda no capítulo 13, o versículo 21 nos diz que Jesus estava angustiado em espírito, quando na presença dos seus discípulos ele diz: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aquele que foi ungido em Betânia por Maria, aquele que foi celebrado em Jerusalém, agora tem na sua roda mais íntima de amigos, na sua roda mais particular de discípulos, um deles que o trairia. Um deles que tramava as escondidas, que tramava as escuras, que tramava com intenção maligna no coração, que tramava dominado por Satanás e por sede insaciável, por ganho, por dinheiro, tramava traição contra Jesus, tramava a própria morte de Jesus, estava lá sentado na frente do Mestre. Jesus enfrenta a humilhação terrível de ter no seu círculo mais íntimo alguém que no final das contas não o amava, mas o traía. O versículo de número 38 nos diz ainda mais. Judas era traidor, mas no círculo ainda mais íntimo de Jesus, naqueles discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João, tão colados em Jesus, dos 12, os mais íntimos. Jesus, no versículo de número 38, tem que dizer a Pedro: Pedro, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Um traidor entre os 12 discípulos, e um deles, do mais íntimo círculo de Jesus, que o negaria daí a pouco, dizendo: eu jamais conheci o Senhor Jesus. Eu jamais conheci o Senhor Jesus. Essa é a experiência de Jesus, a experiência de sofrimento. E então no capítulo 14, versículo 28,
nós encontramos Jesus anunciando para os seus discípulos a certeza da sua própria morte. Eu vou para o Pai. A morte está diante de mim. E aqui eu queria que você percebesse o contraste que há nessa história. Glória em Betânia, aclamado em Jerusalém, procurado pelos gentios, louvado diante de Deus e glorificado, para ser rejeitado entre os seus, para incredulidade no coração do seu próprio povo, traído por um discípulo próximo de si, negado por um discípulo ainda mais próximo e tendo a morte diante de si mesmo. Porque o ministério de Jesus é marcado de glória, mas é marcado também de dor. É marcado de honra, mas igualmente de sofrimento e de martírio. E agora nós encontramos os discípulos exatamente nessa cena, exatamente neste momento. Jesus estava para ser tomado dentre eles. Jesus já havia anunciado a sua morte. Você consegue imaginar a confusão emocional, mental, que pairava sobre o coração daqueles discípulos? O que será de nós? O que será de nós como discípulos? Como nós vamos continuar a missão? Como é que nós vamos continuar a obra do Senhor Jesus? Como é que nós vamos levar avante aquilo que Ele nos deixou a fazer? Como que eu e você seremos capazes de cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos diz? Talvez a gente possa imaginar João conversando com Pedro, talvez Tiago próximo e dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que vai morrer, é isso mesmo? Você entendeu isso? Eu também entendi isso. O que vai acontecer com a gente? Nós deixamos tudo para segui-lo. Tem 3 anos que nós estamos atrás de Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o dono da vida, Ele é a ressurreição, a vida. E agora Ele diz que vai morrer. Ele diz que vai para o Pai, Ele diz que vai voltar para o Pai. Como nós vamos ficar? Nós vamos ficar órfãos nessa história toda. É muito provável que essa confusão, esse receio, esse medo pairasse no coração daqueles discípulos. E é exatamente por isso que Jesus faz aqui uma promessa extraordinária, de que eles não estariam sozinhos, porque o Senhor Jesus enviaria sobre os seus discípulos, que o Senhor Jesus enviaria sobre a igreja, que o Senhor Jesus enviaria sobre mim e sobre você o Espírito Santo da promessa, para que nós não ficássemos órfãos, mas a presença gloriosa do Senhor estivesse sobre nós. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo de número 14, o Senhor Jesus diz no versículo de número 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Se você olhar ainda para o versículo 26 do 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E então nos versículos que nós lemos, Jesus diz, versículo 26 e 27, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o início. Jesus acalma o coração dos seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não sintam-se desamparados, porque embora eu não esteja mais presentemente com vocês, embora eu suba ao Pai, me assente à destra do Pai, o Espírito da promessa está sobre você. E eu queria que essa noite você entendesse, guardasse no seu coração, que embora o Senhor Jesus continue lá, assentado à destra de Deus Pai, glorificado, exaltado, governando sobre todas as coisas, eu e você não estamos sozinhos para cumprir a obra que o Senhor nos deu. Eu e você não estamos sem capacitação para cumprir o chamado que Deus nos deu, porque dos céus o Senhor Jesus enviou o Espírito da promessa que habita no coração de cada um de nós, e nós somos igreja cheia do poder do Espírito Santo para cumprir a obra do Senhor. Eu e você temos o Espírito Santo em nosso coração. Ele nos capacita, Ele nos unge. É impossível pensarmos em trabalhos como esse que nós celebramos hoje, pensarmos na SEB, pensarmos em crianças sendo assistidas, pensarmos na evangelização do bairro, pensarmos nos nossos grupos familiares, pensarmos em missões sem o poder do Espírito. É só pelo Espírito de Deus que nós fazemos o que nós podemos fazer. Sem o Espírito a igreja está morta. Sem o poder do Espírito, a igreja não tem vida. Sem a ação sobrenatural do Espírito de Deus, nós sequer damos um passo na direção da vontade de Deus. O Espírito começa tudo em nós.
O Espírito conduz tudo em nós. E o Espírito vai nos guiar até Cristo no dia final, para a glória de Deus Pai. A igreja é uma igreja movida sempre e sempre e sempre pelo poder do Espírito. O Espírito é o nosso oxigênio, ele é a nossa energia, ele é o nosso mover. Sem o Espírito de Deus, irmãos, não existe líderes carismáticos, não existe programações contagiantes. Só o Espírito Santo de Deus pode mover o nosso coração. Então Jesus nos ensina algo extraordinário aqui nos versículos 26 e 27. Eu queria compartilhá-los brevemente com você. Jesus nos ensina aqui 4 coisas muito simples e muito diretas. A primeira delas que eu queria que você guardasse. Jesus nos ensina que o Espírito vem da parte do Pai. E o Espírito vem da parte do Pai por meio do próprio Jesus. O Espírito vem a nós, porque o Senhor Jesus roga ao Pai, e o Pai derrama sobre nós o seu Espírito. Ele diz, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai. Por que dizer isso é importante? Porque o Espírito é um dom de Deus para o seu povo, irmãos. O Espírito não é manipulável por nós. O Espírito não é uma mera energia ou uma força que eu e você manipulamos segundo a nossa espiritualidade. O Espírito é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. E o Espírito é derramado em nosso coração por causa de Cristo, por causa da obra dele. Ele subiu aos céus e quando chegou nos céus, foi recebido pelos anjos. Jesus assentou-se à destra de Deus Pai e disse ao Pai, Pai, envia a eles o meu Espírito. E o Senhor dos céus olha para o Espírito Santo e diz, enche o meu povo da minha presença. E quando o Espírito vem sobre nós, esse é o dom de Deus sobre cada um de nós. O Espírito não é algo que nós produzimos da terra. O Espírito não é algo que nós decidimos ter ou não ter. O Espírito é essa pessoa divina que habita no meu coração e no seu coração e nos transforma completamente. Não existe a possibilidade de alguém dizer, eu sou cheio do Espírito, mas não sou transformado. Porque quando o Espírito entra na sua vida, quando o Espírito entra na minha vida, ele nos transforma de tal modo que a Bíblia chama isso de regeneração. Ele muda você, ele transforma você, ele arranca o pecado de nós, ele nos tira debaixo da opressão do pecado, da culpa do pecado, ele produz vida espiritual dentro de nós, de tal forma que eu e você agora somos movidos por essa paixão da glória de Deus, e não mais escravos do diabo, não mais escravos de Satanás, não mais escravos da nossa carne, não mais cegos pelo mundo, porque o Espírito da vida produz vida dentro de nós. O Espírito não é algo manipulável. O Espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Ninguém consegue medir como ele age. Ninguém consegue discernir seus movimentos facilmente. Ninguém consegue dizer, hoje eu tenho Espírito, amanhã eu não tenho Espírito. Ninguém consegue discernir em quem o coração, em que corações o Espírito vai agir. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e taxativamente, por causa da incredulidade do nosso coração, pensamos, é impossível fulano se converter. Será? Será mesmo? Mas para Deus, irmãos, não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não existe absolutamente nada impossível. Ele transforma até o mais rude, mais petrificado, mais endurecido coração. E onde havia pedra, dureza, sequidão, Ele traz vida. Ele traz transformação. Esse é o Espírito de Deus. Ele vem da parte do Pai e não é produzido na terra por nós. Segunda verdade simples que eu queria que você guardasse no seu coração. O Espírito Santo que Deus nos dá é o Espírito Consolador. É aquele que se coloca ao lado do seu povo para nos socorrer em toda e qualquer circunstância. Jesus diz no versículo de número 26, quando, porém, vier o Consolador. Explicar isso com apenas uma palavra é muito pouco. A palavra que aparece aqui, talvez você já tenha ouvido em algum lugar, a palavra Paráclito. O Espírito é chamado de Paráclito, porque Paráclito significa aquele que é o nosso ajudador. Mas mais do que isso, o Espírito não é apenas o seu ajudador, o Espírito também é aquele que te consola.
O Espírito é o nosso conselheiro. O Espírito é aquele que nos exorta na palavra. O Espírito é aquele que intercede no meu coração e no seu coração, com gemidos inexprimíveis, conduzindo as nossas orações na parte do Pai. O Espírito é o seu intercessor no coração. O Espírito é aquele que nos encoraja. É aquele que produz ânimo espiritual no nosso coração. Quando a melancolia, a tristeza, o desânimo espiritual paira sobre nós, quando nos sentimos incapazes de fazer a obra do Senhor, é o Espírito Santo que encoraja a mim e a você a servir a Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso advogado junto ao Pai. De tal forma que quando Satanás se levanta com as suas acusações vis, quando Satanás e seus demônios se levantam contra o povo do Senhor dizendo, eles não merecem, eles são pecadores, Jesus. Então nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado, um intercessor, alguém que nos defende juntamente com o Senhor Jesus. Eles são meus, diz o Espírito. O Espírito é o Consolador, que vem no lugar de Cristo, que vem como um agente de Cristo, que vem para que eu e você não nos sintamos sós, para que eu e você não nos sintamos órfãos. Ele vem para nos capacitar a toda a obra, para mudar o nosso coração, nos endireitar para a vontade do Senhor. O Espírito do Senhor é a promessa viva de que eu e você temos Deus conosco. Irmãos, o Espírito é a garantia de que eu e você não podemos viver um formalismo religioso na nossa vida. Às vezes nós somos tão tendenciosos a crer em Deus como quem crê em apenas uma frase. Somos tendenciosos a crer em Deus a quem crê num conjunto de verdades. Deus é mais do que um conjunto de verdades. Deus é mais do que uma frase. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Ele é real, Ele é vivo. Se você não experimentou a realidade vívida do Senhor até hoje, eu quero chamar você. Abra o seu coração, renda-se ao Senhor Jesus, feche seus olhos, dobre os seus joelhos, porque o Senhor é vivo e Ele habita no meio do seu povo. Eu não creio em Jesus que é apenas uma palavra para mim. Eu não creio em Jesus que é apenas uma ideia para mim. Eu amo os meus livros de teologia. Minha esposa sabe disso. Mas Jesus não está resumido a nenhum deles. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nenhum livro, por mais expert que seja, que possa me explicar o poder real do Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus no seu coração consegue compreender a totalidade experiencial do que é ter o Espírito dentro de nós. Não há mistério mais sublime do que esse. Não há verdade mais transformadora do que essa, de ter o próprio Deus habitando dentro do nosso coração. Terceira verdade que eu queria que você guardasse. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a verdade que é Cristo. O versículo 26 diz, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Entenda uma coisa, queridos. A mensagem da igreja se concentra no Evangelho. E o coração do Evangelho é Cristo Jesus. O coração do Evangelho é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O coração do Evangelho é Jesus. O coração da missão da igreja é Jesus. O coração do ministério do Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo de Deus foi dado a mim e a você. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor para que Ele pudesse testemunhar ao nosso coração sobre Jesus. Uma espiritualidade que não tem Jesus no centro, uma espiritualidade que não tem Jesus como central, como básico, é uma espiritualidade perdida. É uma espiritualidade mística, mas não cristã. A espiritualidade verdadeira é termos Jesus diante de nós, o Espírito de Deus que faz Cristo claro para nós. Quando eu e você abrimos as Escrituras e olhamos para a palavra de Deus, o Espírito iluminando o nosso entendimento e a nossa mente vai estampando Jesus em cada
página das Escrituras e dizendo: é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Jesus. A verdade é dele, é a respeito dele, não sobre nós. O coração do Evangelho é o Senhor Jesus. A obra que Ele faz na cruz, o Espírito Santo testemunha no meu coração, no seu coração, sobre a cruz de Cristo. Porque a cruz para nós é sinônimo de vergonha, mas é também sinônimo de glória e de vitória. Porque na cruz vergonhosa do Calvário, o nosso Senhor derramou o seu sangue para nos dar vida. E foi naquela cruz que Ele desbaratou os seus inimigos, que Ele os expôs à humilhação pública. Todos os demônios e todas as hostes satânicas foram humilhadas diante da cruz de Jesus. Ele triunfou sobre todas as potestades e principados. E Ele triunfou na cruz vergonhosa, para que eu e você pudéssemos entender que não depende de mim, não depende de nós, não depende da nossa glória própria, mas o caminho de vida é sempre para nós o caminho da cruz de Jesus. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa espiritualidade. Sem cruz não tem evangelho, sem cruz não tem vida nova, sem cruz não tem regeneração, sem cruz não tem amor ao próximo. É quando a cruz entra na minha vida e na sua vida que eu e você somos transformados. O evangelho sem cruz é um evangelho mundano. O evangelho sem cruz é um evangelho egocêntrico, é um evangelho antropocêntrico, é um evangelho de homens, mas não de Cristo. A boa nova do evangelho é que Deus estava em Cristo Jesus naquela cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse é o coração do evangelho. Essa é a verdade, essa é a vida. E em último lugar, mas não menos importante, o Espírito é aquele que nos capacita a dar testemunho ao mundo a respeito de Cristo Jesus. Versículo 26 e 27, o Senhor diz: quando vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o começo, ou desde o princípio. Todos nós, irmãos, somos chamados a testemunhar a respeito de Cristo. O Espírito é aquele que, descendo sobre nós, tem um propósito de nos fazer testemunhas de Cristo. Lembra de Atos capítulo 1, versículo de número 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas. Nós recebemos o poder do Espírito para que Ele possa nos dar intrepidez, para que o Espírito nos dê coragem, para que o Espírito nos dê paixão para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo em Efésios capítulo de número 6, versículos 18 a 20, faz uma oração ao Senhor dizendo: Deus, eu preciso do Teu Espírito, porque eu preciso de intrepidez para pregar a Tua palavra. Eu preciso de coragem para pregar a Tua palavra. Eu queria te incentivar a repetir a mesma oração de Paulo. Deus, dá-me do Teu Espírito, para que eu tenha coragem no abrir da minha boca. O Senhor coloca as Tuas palavras nos meus lábios e eu possa proclamar a respeito de Jesus. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor graça. Nós cremos em Cristo, por isso partilhamos. Paulo diz a 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso é que eu falei. Sendo amigos de Deus, inimigos do mundo, nós testemunhamos a respeito da salvação. Entenda uma coisa, querido. Deus só nos dá do seu Espírito para que eu e você possamos ser instrumentos para testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Deus não vai nos encher do seu Espírito se nós não quisermos de nenhuma forma transbordar na vida de outras pessoas. Se nós estivermos pedindo o Espírito só para nós, Senhor, eu quero mais do Espírito só para mim, é só para eu ver, é só para eu ver a sua glória. Esse não é o propósito. Deus derrama o Espírito dele sobre nós, para que nós possamos derramar graça, vida e bênção sobre outras pessoas. Entenda uma coisa, Deus vai nos encher mais e mais e mais e mais do seu Espírito como igreja presbiteriana do Eldorado, quanto mais o nosso coração estiver disposto a abençoar, a servir e a nos doarmos.
Se nós doarmos, Deus vai nos abençoar mais. Se nós abrirmos o nosso coração para transbordar, Deus vai nos abençoar mais e mais. Se nós servirmos, Deus vai nos capacitar. Se nós doarmos, Deus vai nos dar semente para semear. Se nós acreditarmos, Deus vai nos encorajar. Se nós semearmos, Deus vai nos fazer colher para a glória dele, em nome de Jesus. Mas eu e você temos que ter o coração aberto para servirmos ao Senhor. E eu creio que nós podemos pedir isso também ao Senhor. Abra o nosso coração, Deus. Nós não queremos uma espiritualidade fechada em nós mesmos. Eu acho glorioso quando nós nos reunimos aqui no domingo para celebrarmos o nome do Senhor Jesus e sermos encorajados. Mas eu me sinto ainda mais desafiado quando nós cruzamos aquela porta no final dessa celebração para sermos sal e luz neste mundo que o Senhor nos colocou. Essa é a vida orgânica da igreja. É a vida continuada da igreja. É o chamado que eu e você temos no nosso coração. Quero convidar a fechar os seus olhos. E desafiar você a fazer dessa sua oração também. Senhor, dá-nos o teu Espírito.